Eu convidei a Carla de Pierro, minha sócia, psicóloga do esporte e analista do comportamento, para dividir um pouquinho aqui com a gente sobre as técnicas de Mindful Eating, que parece ser muito complicado, e a Carla vai mostrar que não é nada disso. A ideia aqui é descomplicar e mostrar para vocês como é fácil colocar esse estado de concentração, né, Ká? De atenção. De atenção, de concentração no ato de comer. Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite e dividir toda a sua experiência, essa sabedoria aqui com todos nós. É um prazer estar com você. Obrigada. Aproveitem, tem muita coisa boa. Bom, hoje a gente vai falar sobre o comportamento de comer. Afinal, por que a gente come? Eu acho que a primeira resposta é um pouco óbvia. A gente come porque a gente precisa sobreviver. Só que a gente sabe que atualmente a gente não come só por conta disso, né? A gente come por outras várias razões. A gente come porque comer dá muito prazer. A gente come às vezes para aliviar uma ansiedade, uma tristeza, para esquecer algumas coisas. Então a gente come por várias razões. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um jeito de comer diferente, que é o comer emocional. Não é o comer porque eu tenho fome, é o porquê que eu como emocionalmente. Quais são os momentos que a emoção faz com que eu coma? Tá? Uma das coisas que a gente precisa saber do comer emocional é as emoções que a gente sente. Porque quando eu me dou conta do que eu estou sentindo e eu conheço aquela emoção, eu começo a identificar que padrão que eu tenho quando eu sinto aquilo. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar o comer emocional é a gente dar pistas e para a gente construir o autoconhecimento. Então, eu sou uma pessoa mais ansiosa, sou uma pessoa que fica frustrada com facilidade. O que acontece comigo quando eu estou sentindo ansiedade? Eu tenho vontade de comer? Eu quero comer um doce? Eu quero comer gordura? A primeira coisa que a gente precisa fazer é se conhecer. Se conhecer dentro desse comportamento específico, que é o comportamento de comer. O que geralmente eu como? Que horas? E por que eu estou comendo aquilo? Então, esse é o primeiro passo. Na nossa sociedade, a gente foi ensinado a entender que emoções ruins como ansiedade, medo, tristeza, frustração são coisas que a gente tem que eliminar da nossa frente, que a gente tem que buscar sempre felicidade. Isso é um grande problema, porque ser humano é ser um ser que sofre, que vai passar por frustrações durante a vida, que vai sentir tristeza em alguns momentos. Então, infelizmente, a gente está sempre na expectativa de estar só feliz. E a gente tem dificuldade de aceitar os momentos difíceis. Então, o que a gente faz quando a gente se sente mal, triste, ansioso, frustrado? Muitas pessoas usam o comportamento de comer para tentar eliminar ou criar uma analgesia desse sentimento ruim. A gente chama isso de comportamento de esquiva. Tentar se esquivar de uma situação ou de uma emoção ruim. Qual que é o problema disso? Quando eu me esquivo de uma tristeza, comendo um bolo de chocolate, eu não estou solucionando a raiz da minha tristeza. Então, eu vou comer mais um bolo de chocolate quando eu estiver triste de novo. Então, quando a gente fala sobre comportamento emocional, a gente precisa entender sobre as emoções e a gente precisa buscar entender como eu me sinto diante das minhas próprias emoções. Esse é o primeiro passo. Na análise do comportamento, a gente divide basicamente, né, o comportamento de qualquer organismo no ambiente em dois. O comportamento de enfrentamento e em busca daquilo que traz prazer, geralmente, né, tem a ver com o afeto, a comida, a segurança. E a gente tem aquele outro comportamento que é o comportamento de esquiva e de, como que eu posso dizer, de defesa, né? Então a gente se defende e se esquiva de situações desagradáveis ou de qualquer risco à nossa sobrevivência. A gente também pode se esquivar de situações de frustração, vergonha e medo, tá? Então a gente precisa começar a identificar que padrões que a gente está usando mais. Na comida, por exemplo, eu estou usando a comida como algo que me gera prazer ou estou usando a comida para me esquivar e me livrar de coisas ruins na minha vida? Se eu estiver usando a comida para a segunda opção, eu tenho alguns problemas, porque ela está ganhando uma função que não é a real função dela. A comida serve para nos alimentar, a comida serve para trazer prazer para a gente. Se ela está sendo utilizada para eliminar emoções ruins, temos chance de ter comportamento compulsivo, temos chance de ser obesos, temos chance de desenvolver transtornos alimentares. Isso é o maior problema do comer emocional. Então,
Qual que é o primeiro passo para eu trabalhar o comportamento emocional? Então, a primeira coisa é começar a identificar. Será que eu uso a alimentação como esquiva de sentimentos ruins? Quais são os sentimentos, tristeza, frustração, medo, ansiedade que eu sinto? Quais são as outras maneiras que eu posso lidar com essas sensações que não necessariamente comer? Como eu contei para vocês, existe aí essas duas formas da gente lidar com a nossa vida, enfrentando o que a gente tem pela frente ou se defendendo e se esquivando dela, né? Então, na vida, se a gente quiser realmente alcançar aquilo que a gente quer, a gente vai ter que enfrentar. Se a gente viver na esquiva e tentando evitar situações ruins, a gente não vai sair muito do lugar. Então, uma boa estratégia para a gente trabalhar o comer emocional é começar a enfrentar as emoções ruins e não tentar eliminá-las. Então, sentir a tristeza e por que eu fico triste com aquele tema, entrar em contato com a ansiedade, mesmo que ela seja desgastante, desconfortável, começar a identificar o que me gera ansiedade, o que me gera ameaça. Será que é um pensamento, é uma pessoa, é um contexto? Isso tudo precisa ser identificado para a gente, de fato, trabalhar comportamento emocional. E por isso é tão difícil mudar o comportamento emocional, seguir dieta, mudar aquela coisa da compulsão. Então, por isso é importante conhecer sobre o comportamento para a gente conseguir mudar a maneira como a gente se alimenta. A gente não pode esquecer que comer gera muito prazer. A gente tem produção de dopamina no cérebro. Então, por isso ele acaba sendo muito importante, uma fonte rápida da gente tentar eliminar um sentimento ruim ou realmente se dar um prazerzinho ali numa situação que a gente está vivendo, um baita estresse, ou uma tristeza, ou uma frustração. A questão é que se a comida for a nossa única fonte de prazer, temos problemas, porque a gente vai ter um desequilíbrio. Eu vou colocar tudo em cima da comida. Eu preciso descobrir quais são minhas outras fontes de prazer. A relação com a minha família, fazer um esporte, a minha própria profissão, o meu hobby. Então, a gente precisa ter novas fontes de prazer que não só a alimentação. Essa é uma das formas que a gente pode começar a trabalhar o comer emocional. Outra informação importante que eu preciso dar para vocês é que a gente precisa de aliados para trabalhar o comer emocional. Claro que sozinho a gente pode mudar muita coisa, mas, por exemplo, a sua nutricionista precisa saber o porquê de você comer um bolo de chocolate inteiro. Ela precisa saber das suas ansiedades, ela precisa saber se você come quando você está triste, e assim ela vai poder te orientar, te encaminhar para um psicólogo, se for o caso, e te orientar estratégias e técnicas e dicas que você pode utilizar para melhorar essa situação. Esse é um assunto super comum que eu discuto muito com a Gabi. Ela me pede super ajuda porque realmente é um momento que às vezes pode acontecer um entrave, né, no trabalho dela. Se aquele paciente está com uma dificuldade emocional em relação à comida, fica tudo muito difícil. Então a gente vem discutindo bastante sobre isso, a gente troca várias ideias para sempre pensar em como poder ajudar você a conseguir mudar o seu comportamento alimentar, comer menos emocional, desfrutar mais o prazer da alimentação, mas poder fazer isso tudo de uma maneira super equilibrada. Uma técnica super atual para trabalhar com comportamento alimentar e bastante difundida atualmente é o Mindful Eating. Afinal de contas, o que é isso, né? O Mindful Eating, ele veio do Mindfulness. O Mindfulness é um tipo de meditação, uma meditação baseada em evidências, que nada mais é do que um treino de atenção. Um treino de atenção plena. Por que é importante comer com atenção plena? Saboreando o gosto, a textura, o cheiro. Porque quando a gente está concentrado naquilo que a gente está fazendo, a gente está desfrutando mais, saboreando mais. E, consequentemente, a gente vai se sentindo mais saciado, a gente vai sentindo prazer de se alimentar. E aí a gente está trabalhando esse comer emocional. Eu estou desfrutando, ganhando prazer daquela alimentação, sem necessariamente comer, sem nem estar me dando conta do que eu estou comendo, da quantidade que eu estou comendo, do prazer que eu estou sentindo. Então, uma das técnicas e super difundida é o Mindful Eating. É você aprender a respirar antes de se alimentar, comer num lugar onde você possa prestar atenção no que você está comendo, no sabor do que você está comendo, no cheiro do que você está comendo, o quanto que você gosta daquilo, desfrutar. Isso vai te ajudar
a comer com satisfação, né? A desfrutar desse momento e do presente. Geralmente a gente está comendo pensando ou no que aconteceu que a gente queria ter feito diferente, ou no que vai acontecer no dia seguinte. E a gente não está dando conta de tudo que aquela alimentação pode trazer para a gente. Então, experimentem, no momento que vocês estiverem comendo, estarem só comendo, só sentindo o sabor da comida. Essa já é um passo importante para a gente trabalhar com comer emocional. E para finalizar, é sempre bom lembrar que toda vez que a gente quer fazer uma mudança, busca uma nutricionista, a gente tem uma meta, a gente quer chegar em algum lugar. Lembre-se que para a gente chegar nesse lugar tem um processo que precisa ser a curto, médio, longo prazo. A Gabi trabalha muito com os baby steps, né? Um passo de cada vez. Transformar e mudar um comportamento não é tão simples, né? Então se congratula quando você conseguir fazer algo diferente do que você sempre fez, né? Sinta que você está dando um passo em direção ao objetivo que você quer chegar. Estabeleça as metas realistas, aquelas que você pode alcançar de verdade, para não se frustrar no meio do caminho. E vai se dando conta de tudo que você vai ganhando com esse processo de transformação. Boa sorte para essa jornada de vocês!